professora, o nosso trabalho vai ser sobre a Carolina Maria de Jesus. Os componentes do grupo são eu, número 2, o Eduardo, número 4 e a Júlia, que é o número 11. A gente decidiu fazer o trabalho em forma cronológica, então eu vou falar do começo, da infância dela até a chegada dela em São Paulo. O Eduardo vai falar um resumo sobre o livro e as considerações dele. E a Júlia vai falar como foi a vida dela após o lançamento desse livro, que teve muito sucesso. Então o nosso trabalho começa com a frase: quando eu estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. No livro ela cita bastante como é deprimente, como é triste a vida de um favelado. Então, é, é isso que ela quer dizer com essa frase. Que a favela é um lugar onde as pessoas simplesmente jogam as coisas que elas não querem, que as pessoas simplesmente não se importam. Então essa frase é grande, um grande resumo do que é o passado no livro durante toda a trajetória dela até a saída dela da favela do Canindé. Bom, a Carolina Maria de Jesus foi uma mulher negra, catadora de papel, favelada e uma exímia autora. Ela nasceu no dia 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural, e ela foi filha de pais analfabetos. Ela foi muito maltratada durante a infância, mas aos 7 anos ela teve a oportunidade de frequentar a escola. Isso porque a moça de quem a mãe dela cuidava da casa gostava muito dela e permitiu que ela estudasse e deu essa oportunidade a ela. Só que ela foi muito maltratada durante a escola, a mãe dela não gostou. Então ela tirou, então ela só teve 2 anos de escolaridade. E só com isso ela conseguiu aprender a ler e a escrever. E foi daí que veio a paixão dela por literatura. É, ela é vinda de uma família muito humilde e quando ela teve acesso ao livro foi A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que foi o primeiro livro que ela teve acesso, que ela conseguiu ler, que ela pegou com uma vizinha. De 1923 a 1929, a família de lavradores migrou para Lajeado, Minas Gerais, Franca, São Paulo, Conquista, Minas Gerais, até eles voltarem novamente para Sacramento. Nessa cidade, a escritora e sua mãe ficaram presas durante alguns dias porque elas foram acusadas de roubo. Em 1937, a Carolina Maria decidiu mudar-se para São Paulo e, chegando na cidade, ela começou a trabalhar na casa do médico Dr. Euclides de Jesus Zerbini, onde ela passava suas folgas na biblioteca da casa. Depois dela ficar grávida, ela não pôde mais trabalhar na casa, então ela passou a viver de pegar papel na rua, separando os melhores papéis para a escrita dela diária. Em 1948, ela foi viver na favela do Canindé, em São Paulo, onde nasceram seus 3 filhos. Enquanto ela viveu ali, a forma de subsistência dela era catar papéis e outros materiais para poder reciclar. Em meio a toda essa dificuldade, haviam os livros, que eram uma espécie de conforto para aquela situação tão deprimente que ela estava passando. A Carolina Maria de Jesus era apaixonada por literatura, e a sua escrita foi apenas uma consequência. E em 1950 ela publicou um poema em homenagem a Getúlio Vargas no jornal O Defensor. A partir daí a vida dela vai ter uma mudança, né? Que é a partir deste momento que o livro Quarto de Despejo passa a ser contado. E aí o Eduardo vai falar mais sobre isso. Eu vou dar um breve resumo sobre o livro Quarto de Despejo, da autora Carolina Maria de Jesus. E aqui no slide a gente tem a capa do livro, mas não é a capa do livro original, é de uma edição comemorativa de 2021, então ela é bem recente. E o livro em si ele foi publicado em 1960. O livro se passa na favela do Canindé, em São Paulo. E ele é um diário. Ele era o diário da Carolina Maria, que acabou se tornando um livro. Por ele ser um diário, ele é separado por datas e conta o cotidiano da vida dela. E vale destacar, assim, as dificuldades que ela passava, né? A fome, como era hostil a vida na favela. E ela era uma mãe solo. Ela tinha 3 filhos. Ela não tinha marido, porque ela tinha um espírito de muita independência, então ela nunca conseguia se casar, ela sempre recusava os pedidos de casamento.
Então, para ela ficar cuidando de 3 filhos sozinha era muito difícil, até porque ela era uma catadora de papel, era a única fonte de renda dela, ela vivia disso e de algumas doações que as pessoas faziam para ela. E por causa disso, o livro foi um sucesso, né? Porque ninguém na literatura, nessa época, tinha escrito sobre a favela. Então ela acabou sendo uma pioneira nisso e o livro acabou fazendo muitas cópias, mais 1 milhão de cópias pelo mundo, e foi traduzido para 13 línguas diferentes. Ah, e vale ressaltar que o barraco que eles moravam na favela foi construído por ela mesma, e as madeiras, que eram barracos de madeira, ela achava na rua e pegava para juntar. A Maria de Jesus, ela sempre demonstrava momentos de muita luta durante seu livro, mas eu acho que uma das mais marcantes é a luta dela contra a fome. Em diversos trechos, ela relata estar desesperada, com fome, com a barriga doendo, por não ter o que comer. Então, diversos momentos assim no livro, ou eles só jantavam, ou eles só almoçavam, e a comida era sempre uma comida muito pobre em nutrientes. No livro ela chega a relatar que um prato especial é arroz com feijão. E acho que no livro, enquanto eu lia, o que eu mais percebi era que o que eles mais comiam era sopa de osso, que os ossos eram doações que ela conseguia receber, e na maioria das vezes ela relata que os ossos estavam praticamente sem carne alguma. E ela sempre se relatava muito triste quanto a isso, né? Até porque ela não queria ver os filhos com fome. Ela não queria sentir fome, né? Quem quer sentir fome? E também, acho que outro ponto muito marcante do livro sobre a questão da fome é quando ela tá catando papel e ela começa a passar mal, a visão dela começa a ficar preta, ela começa a ficar tonta. Isso porque ela já não comia fazia muito tempo, então ela já estava sem forças para conseguir catar papel, que é a única fonte de renda dela. E outro ponto é ela relatando pegar carne do lixo. Ela relata pegar algumas linguiças que o mercado jogou fora e ela separava das que estavam boas das que estavam podres. E nessa mesma ocasião, um morador de rua tinha pego carne nesse lixo e ele morreu dias depois porque a carne que ele comeu estava podre. Então, assim, ela realmente passava uma situação de fome extrema. Ela não tinha dinheiro para dar as coisas pros filhos. A filha dela chega a chamar ela de mentirosa, porque ela tinha prometido dar um par de sapatos para ela, porque era aniversário dela e ela não tinha como pagar o par de sapatos. Então a filha, sabe, ficou brava com a mãe. Que, né, é muito triste, imagina, uma filha brava com a mãe. E a filha era pequena, né, nem devia saber o que se passava, a dificuldade que ela passava. E tem muitos pontos que ela ressalta, como isso daqui é uma frase extraída do livro. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em me suicidar. Então esse era o ponto que a fome chegava. Ela queria se suicidar. E outra frase que está destacada no slide, que eu coloquei no slide porque eu achei ela muito importante, porque ela traz uma reflexão muito legal, que é: quem inventou a fome são os que comem. E o que isso quer dizer? Ela atribui a fome como um efeito de uma sociedade capitalista. E ela atribui a fome aos responsáveis por isso, que eram os patrões, que são aqueles que comem, né, que comiam bem. Eles que inventaram a fome, eles que sustentam a fome, eles que mantêm a fome lucrando com isso. E também, né, ela só teve 2 anos de escolaridade e ela conseguiu escrever um diário. Ela tinha muitas reflexões políticas. Por exemplo, essa frase é uma delas. Mesmo ela tendo 2 anos de escolaridade, né? Ela tinha muito senso político. Outro ponto que ela destaca muito no livro
como que é a vida na favela em si. Tanto que nessa frase aqui, destacada, que tá no slide, a Assembleia dos Favelados é com paus, facas, pedradas e violência. Isso porque no decorrer do livro, a autora ela sempre destaca como que a favela era um ambiente violento, devido às pessoas. Ela sempre tinha briga com os vizinhos, que os vizinhos não gostavam dos filhos dela e sempre inventavam intriga com eles. Ela fala sobre diversos momentos que teve briga na favela, que as pessoas, em vez de ajudar, faziam uma fila, um círculo, e ficavam olhando e ficavam gostando como tipo de entretenimento. E ela sempre questionava como as pessoas faziam isso, por que as pessoas não se juntavam, não se ajudavam para tentar criar uma comunidade melhor, né? E teve um momento que a prefeitura visitou a favela para informar sobre caso da doença do caramujo. E eles só passaram um filme alertando sobre o contágio e os doentes, que eram mais ou menos 160 casos confirmados na favela do Canindé na época. Não fizeram nada com os doentes da prefeitura e a maioria acabava morrendo porque era uma doença letal. E aí ela questionava os fatos de políticos só irem lá para pedir voto em época de eleição, fazendo promessas que acabavam que nunca eram feitas. Então, novamente, destacando a inteligência política que ela tinha, né? De conseguir questionar essas coisas. Bom, eu vou falar um pouco da vida da autora depois que ela lançou o livro e como esse livro foi lançado. A autora foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas na década de 1950. No acontecimento, ela estava numa praça perto da comunidade quando ela viu um grupo de adultos quebrando, vandalizando os brinquedos que ficam nessa praça para as crianças. Nisso, o jornalista viu, se interessou pela mulher e descobriu que ela tinha vários diários contando sobre o dia a dia dela na comunidade, etc. E decidiu publicar esses livros. Bom, a publicação de Quarto de Despejo deu-se em 1960, tendo o livro uma vendagem recorde de 30 mil exemplares na primeira edição, chegando a total de 100 mil exemplares vendidos na segunda e na terceira edição. Além disso, ele foi traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. A publicação e a tiragem dos exemplares demonstram o interesse do público e da mídia pelo ineditismo da narrativa. Após a publicação e o sucesso da primeira e da terceira e da segunda edição, a autora se mudou para Santana, bairro de classe média da capital. Ela publicou mais 3 livros: Casa da Alvenaria, em 1961, Pedaços de Fome, em 1963, Provérbios, também em 1963, e o Diário de Bibita, em 1982, que foi uma publicação póstuma, também proveniente de manuscritos em poder da autora, que foi editado primeiramente em Paris, que foi dado até outro nome para depois ele vir para o Brasil. Bom, em 1969, ela saiu de Santana para Palheiros, no extremo sul da cidade, uma região de grande contraste entre ricos e pobres, mas com áreas de interior que eram parecidos com a cidade em que ela morava quando ela era criança. Os livros seguintes não despertaram interesse nem da crítica e nem da imprensa brasileira, né? Porque ele não falava tanto sobre uma realidade em que as pessoas não conheciam. Em 3 de fevereiro de 1977, a autora faleceu em um pequeno sítio na periferia de São Paulo, quase esquecida pelo público e pela imprensa também. Mas depois que ela morreu e os livros dela vieram à tona, principalmente o Quarto de Despejo, ela ficou muito mais famosa e teve muito mais reconhecimento. Quando ela lançou o livro lhe deu muito dinheiro, porém nem todo esse dinheiro ela recebeu. Porque como ela tinha uma editora, a editora guardou muita parte do dinheiro porque ela não sabia quanto que ela tinha que receber, ela não tinha essa noção. Então, é claro que ela ganhou dinheiro, né? Ela saiu da pobreza extrema, mas também ela podia ter recebido muito mais dinheiro pela venda dos livros e ter tido uma melhor qualidade de vida. Bom, existem também alguns relatos da autora depois do lançamento do livro
e como ficou o relacionamento dela com o pessoal da favela, o mundo fora, como ela se encontrou depois que ela saiu da comunidade do Canindé, etc. Então eu vou ler alguns relatos. Bom, como ficou o relacionamento dela com o pessoal da favela depois da fama? Essas são palavras dela mesma e que estão em algumas edições, né, dos livros. Bom, muita gente passou a achar que eu fiquei rica, procurava-me como se eu fosse dona de uma fortuna. Queriam propor negócios malucos, queriam pedir empréstimo, pedir auxílio descabidos. O que me dói é que se aproximam fantasiados de honestos. Pedem, exigem quase como se eu não fosse apenas mãe da Vera, do João e do José Carlos, mas a mãe de todos. Pedem e depois não pagam. Esse é um depoimento dela sobre como, né, o pessoal da favela reagiu ao lançamento do livro dela e o dinheiro que esse livro rendeu para ela. Bom, também tem outro depoimento dela sobre o mundo fora da favela. Decepção. Pensei que houvesse mais idealismo e menos inveja. Mas aqui não há só muitas ambições, mas também o desejo de vencer a qualquer preço, mesmo que os meios empregados sejam pobres. Quando matei um porco na favela do Canindé, alguns vizinhos exigiram um pedaço de carne. Rondava meu barraco feito bicho que fareja presa. Lá na favela era o porco, aqui é o dinheiro. No fundo, é a mesma coisa. Lembrei do meu provérbio. Não há coisa pior na vida do que a própria vida. Para fazer as considerações finais, eu escolhi a frase: eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Eu não acho que essa seja a frase mais importante ou mais marcante do livro, mas eu acho que é uma frase que representa muito bem o livro como um todo. Porque em toda a trajetória da Carolina Maria, durante a estadia dela na favela do Canindé, ela nunca desistiu, mesmo com todas as dificuldades. Às vezes ela não tinha ânimo nenhum para levantar da cama, mas ela precisava, porque ela sabia que se ela não trabalhasse, ela não ia ter o que comer e ela não ia poder prover nada para os filhos dela. Então eu acho que ela é uma mulher muito perseverante, uma mulher muito sonhadora. Ela nunca desistiu dos sonhos dela de escrever. Ela sempre continuou escrevendo, independente do que ela estava passando, porque ela sabia que algum dia ela ia conseguir. Ela não desistiu quando aquele jornalista foi lá na favela e ela fez com que ele aderisse ao livro e que ele conseguisse passar por uma editora para que eles pudessem vender. Ela não desistiu. E tudo o que ela conseguiu depois que ela saiu da favela foi fruto de uma constante perseverança dela em relação a tudo, em relação a todas as dificuldades ruins que ela passou. Então eu acho que essa frase define muito bem ela como uma mulher forte, como uma mulher sonhadora, como uma mulher trabalhadora e principalmente como uma ótima mãe, porque ela nunca desistiu de poder dar algo para os filhos dela. E é essa consideração que eu tenho de todo o livro. Eu acho que é um livro muito forte, porque nós sabemos que existem milhares de pessoas que passam fome no mundo. Mas esse é um relato, realmente um relato do que é passar fome. O relato do que é não ter nada. E principalmente ter algum dependente seu que também não vai poder comer, não vai poder fazer algo que ele queira, porque você não consegue prover isso a ele. Então, acho que é um choque de realidade bem importante. Acho que todos deveriam ler esse livro, porque ele é muito bom. E ele traz uma realidade muito diferente. E principalmente para a época que ele foi escrito, foi realmente revolucionário. Minhas considerações finais sobre o livro. Eu acho que foi uma leitura, assim, muito rica, culturalmente, até porque eu nunca tinha lido algo assim. Porque eu costumo normalmente ler sobre, enfim, fantasia, romance. Raramente eu leio algum livro que seja algo que realmente aconteceu. E, assim, foi uma leitura muito interessante. Até porque eu não sabia da existência da favela do Canindé. Não sabia da existência da Maria de Jesus.
E ler assim me deu uma perspectiva diferente, uma perspectiva real de como é morar na favela. Até porque assim, a gente vê em filme, em novela, mas lendo assim, uma pessoa que passa fome é outra coisa, sabe? Até porque aquilo dali era a vida dela, então era uma coisa muito difícil. Ler também, se colocar no lugar dela, era uma coisa muito difícil, né? Chega momentos que você até se sente triste por essa situação que ela passava. E também ainda mais triste com o que aconteceu, né, com ela depois, que ela poderia ter conseguido muito mais dinheiro do que ela conseguiu, até porque as pessoas, a editora, passavam o pé nela, né? Mas enfim, foi uma leitura muito boa. Pra mim, o livro Quarto de Despejo ele funciona como um choque de realidade, porque muitas vezes a gente não pensa que existem pessoas que passam por uma situação tão extrema como a Carolina Maria passou junto com seus filhos. É uma das partes do livro que mais me chama a atenção, infelizmente, é uma parte que ela fala: eu hoje estou triste, estou nervosa, não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É muito triste pensar que uma mulher, ela precisava se sentir assim, tendo que cuidar de 3 filhos e sustentar uma casa, para pelo menos ter ossos para fazer uma sopa e comer e conseguir pelo menos forrar o estômago, e tem dias que ela não conseguia nem isso. Então é um choque de realidade muito triste e é muito estranho, muito bizarro até pensar que muitas pessoas passam por isso atualmente e passaram por isso ou por situações até pior ao redor do mundo e no Brasil também. Então é um livro muito importante pra gente ler e pensar sobre como é a situação do Brasil atual e também, né, na década de 60, 50, etc. Então ele é um livro muito triste, mas muito real também.